se usa a verdade bíblica para os ataques. Olá, meus amigos da nossa programação. Estou aqui ao vivo no Instagram. Aí depois irei baixar o vídeo e vou postar também na minha rede social, no Facebook. E depois também irei jogar lá também na minha página do YouTube. Eu tenho algo aqui para falar que, embora eu não queira me envolver, sabe? Embora que eu não queira me envolver. Mas eu vim aqui, deixa eu dar uma ajeitada aqui, pera aí, rapidinho. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tava colocando uma musiquinha aqui pra nós ouvir um pouco, né? Eu vim... Isso. E eu gostaria que depois da nossa transmissão, eu gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo. Eu gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo assim que nós encerrar. Manda para todos os seus amigos, compartilhe com o link. Principalmente eu gostaria que você compartilhasse esse link com os homossexuais e com a turma do LGBT. Eu gostaria que vocês também, se conhecem pessoas dessa área que estão vivendo essas práticas, compartilhe com eles também. Porque na verdade o meu relato aqui é com algo que repercutiu com o André Valadão. E infelizmente eu quero dizer que o nosso amigo André Valadão, eu falo nosso amigo por dizer, não conheço ele pessoalmente. Ele foi muito, mas muito infeliz no seu sermão. Então, antes de tudo, eu quero explicar o que aconteceu, explicar o ocorrido, porque uma coisa que está me deixando muito intrigado, até um pouco brabo e chateado, é que alguns pastores de renome, de nome, pastores que vivem, né, que têm os seus status na rede social, que agora estão defendendo a fala do André Valadão. Meus amigos, eu sou pastor. Eu prego o evangelho de Jesus. Mas eu nunca vi em toda a minha vida um evangelho totalmente deturpado. Eu nunca vi em toda a minha vida o evangelho sendo colocado de uma forma errada. E eu estou falando isso para pastores que há mais tempo do que eu de pastor. Tem mais experiência do que eu como pastor. Eu estou falando de pastor com seus 10, 20, 30, 40 anos, 50 anos de ministério. Eu estou falando de pastores que se dizem pregar o verdadeiro evangelho. Mas alguns estão pregando o verdadeiro evangelho, mas estão entregando o verdadeiro evangelho contaminado. É como se eu pegasse uma fruta agora, eu entregasse ela para você e eu dizer essa fruta tá boa, e realmente a fruta está boa, mas eu não lavei as minhas mãos para te entregar, e as minhas mãos podem estar contaminadas com alguma coisa. Então, obviamente que essa contaminação lá na frente vai causar uma dor de barriga, lá na frente vai causar alguma coisa, nem que seja meio temporário, por causa da contaminação. O que eu quero dizer, meus amigos, por isso que eu peço para vocês, compartilhe esse link, compartilhe, manda para os teus amigos, me ajude a compartilhar isso daí. Me ajude, porque é preciso alguém sentar na frente e falar a verdade, principalmente para muitos pastores. Muitos pastores estão no altar, estão profanando o altar de Deus, estão usando a palavra de Deus. Antes, a maioria, até hoje, usa a palavra de Deus para enriquecer. Agora outros estão usando a palavra de Deus para dar tapa na cara das pessoas, para atacar as pessoas. E como eu sou pastor e eu vejo essas coisas acontecendo, obviamente que vai também trazer problema para mim.
Realmente vai trazer problema para mim e para muitos pastores, realmente vai trazer. Por nós ter o nome eclesiástico como pastor. Porque por causa de um, de dois ou do três, acha que os demais são iguais, pensam igual, agem igual. Não é bem assim. Eu estou aqui, meus amigos, eu estou aqui ao vivo no Instagram, como eu disse, depois vai para a página do YouTube, aí também para o Facebook. E como eu disse, eu estou aqui para dizer que está tudo errado. Compartilhe esse vídeo com os pastores, clica aí, @André Valadão, chama ele para ouvir isso daí, chama os outros demais pastores para ouvir isso daí, porque está totalmente errado. Agora envolve uma briga de supostamente uma perseguição religiosa com vínculo político. Já estragou, Lula e Bolsonaro estragou tudo na campanha. Eles estragaram tudo, foram eles que separaram essas pessoas. Foram eles que criaram bolsonaristas e lulistas. Foram eles que criaram isso. Agora qualquer perseguição que acontecer com um pastor ou com algum obreiro, eles não vão dizer, puxa, tá me perseguindo porque tá servindo a Satanás, tá me perseguindo. Não, eles já colocam como petista, esquerda, achando que toda a esquerda é aqueles que vai perseguir a igreja, que vai perseguir os pastores, que vai perseguir os cristãos. Isso se chama de uma mentalidade fechada. Isso se chama de pessoas que só pensam em lado político e qualquer problema que acontece, é a esquerda, é o PT. Não estou aqui para defender a esquerda e muito menos não sou lulista. E não estou aqui para defender Lula não, porque para mim Lula ladrão, pronto e acabou. E também não sou bolsonarista. Eu não faço parte desse quadro. Eu faço parte do quadro do reino de Deus. Eu não sou esquerda, não sou direita e muito menos centrão. Eu sou do reino de Deus. Do reino de Deus. Mas enfim, o problema que está acontecendo hoje é a repercussão da falácia do André Valadão. Então vamos por etapas. O André Valadão, esses dias, ele estava pregando o evangelho na sua igreja, né, lá nos Estados Unidos, e ele citou algo que obviamente mexeu com as pessoas, principalmente com LGBT, que é mais, principalmente com eles, e obviamente pessoas que defendem o LGBT, pessoas que representa, digamos assim, esse povo do LGBT daqui a mais, obviamente eles entraram com ação e com processo em cima do André Valadão. Obviamente. E isso repercutiu em todas as redes sociais e jornais também. Quando mandaram para mim, a primeira pergunta que fizeram foi: e aí, pastor, o que você acha disso? Até então eu não tinha conhecimento da tal façanha. O que eu fiz? Eu fui pelo link que me mandaram, eu li ali a matéria e depois fui atrás do vídeo e assisti o vídeo. Primeiramente, André Valadão, um recado para você. Você não está pregando o evangelho. Você não está pregando o evangelho. Você está pregando, você está dando sermão do teu pensamento. Você não está falando do pensamento de Deus mais. Um dia você começou no espírito e hoje você está terminando na carne. É um homem carnal. Você não é mais um homem espiritual. Você não é mais um homem espiritual. Você é um homem carnal. Eu não estou aqui para te defender e também não estou aqui para defender os homossexuais, o LGBT, e seja lá quem for. Eu não estou aqui para defender nenhum lado e nem o outro, mas eu estou aqui para defender sim o verdadeiro evangelho de Jesus.
Porque se eu fosse uma pessoa que tivesse com problema na minha vida nesse tempo, se eu estivesse com, digamos assim, hoje vai ser o último dia da minha vida, eu vou entrar naquela igreja e se eu não sair de lá diferente, eu vou me matar. E eu entrasse na tua igreja, justamente nesse dia que você estava fazendo uma borrada, com certeza eu iria sair vazio e com certeza eu iria cometer suicídio. Sabe por quê? Porque você errou em atacar os LGBT. Não estou aqui para defender. Não estou aqui para defender. Eu prego o verdadeiro evangelho. Agora, uma é você pregar o verdadeiro evangelho, o outro é você usar a verdade do evangelho para atacar as pessoas. Será que vocês esqueceram que nós estamos num mundo que não pertence a nós? Será que vocês esqueceram que o mundo, como diz o Senhor Jesus através da palavra, que o mundo já é do maligno? Se o mundo já é do maligno, ele vai fazer, vai pintar, vai bordar, ele vai fazer o que bem entender deste mundo, porque é um mundo que já está condenado. Se nós ainda estamos neste mundo, é porque Jesus ainda insiste com nós de sermos o sal da terra, de termos a luz do Espírito Santo para onde a gente colocar os pés, aonde tiver trevas, ali as trevas se dissipam. É isso que Jesus tem falado. Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura, mas ele não falou para você pegar a verdade e atacar as criaturas. Como que eu, como pastor, vou querer ganhar a alma dos homossexuais? Como que eu vou querer ganhar a alma desse povo do LGBT? Eles estão sendo feridos por vocês. Não somente do André de Valadão, mas de muitos pastores. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Eu vou explicar como que é o verdadeiro evangelho. Eu vou explicar como é feito os sermões. E vou explicar para você que tem seus 20, 30, 40, 50, 60 anos. Você acha que eu sou algum burro? A gente vai nas igrejas, só vê gente subindo no altar e falando um monte de profecia, um monte de asneira, coisa que Deus não falou. Meu amigo, minha amiga, você que está me assistindo, se você vê um profeta que ele profetiza segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, é falso profeta. Porque pela Bíblia, os profetas, eles recebiam as coisas de Deus, não era todo santo dia não. Era uma vez e olha lá. Era 2 vezes no ano ou 3, que seja, e olha lá. Agora nós temos os profetas desse século aí, que é mais profeta do que Jeremias, que é mais profeta do que Ezequiel, que é mais profeta do que todos os daqui da Bíblia. Porque tem profecia todo dia. Mas não vim falar desses profetas, mas eles são os falsos profetas. Agora, o verdadeiro evangelho não é desse jeito. Nós não podemos usar a Bíblia para atacar. Nós não podemos usar a Bíblia para chegar e apontar o dedo. Assim como o homossexualismo é sim uma prática pecaminosa e abominável a Deus, são as práticas pecaminosas que essas pessoas estão vivendo. O problema é que vocês não estão atacando as práticas pecaminosas, vocês estão atacando as pessoas que estão nessa prática. É só simplesmente abrir a Bíblia e pregar o que está escrito e pronto, e acabou. A Bíblia fala claramente: e de pregar o evangelho a toda criatura. Aí depois vem o Espírito Santo, que é ele que convence a pessoa do pecado. Não é você e não é eu. Não somos nós que temos que convencer a pessoa do pecado. Não somos nós. Como que você vai convencer um homossexual a sair daquela prática? Como que você vai convencer uma lésbica a sair daquela prática? Como que você vai convencer uma mulher, até esqueci a palavra, sapatão, vamos falar abertamente. Como que você vai falar para uma sapatão sair daquela prática? Como que você vai fazer isso? Como? Como?
sendo sal, sendo luz, amando as almas dessas pessoas. Porque quem vai fazer o papel de convencer essas pessoas a saírem dessa prática é o Espírito Santo. Não é você, não é a tua igreja, não é ninguém, é o Espírito Santo. O problema é que muitos de vocês, inclusive o André Valadão, está fazendo dois tipos de papel: a do pastor, e agora está querendo fazer o papel do Espírito Santo. E tem muitos aí que estão defendendo ele. Porque agora ele está sendo perseguido porque falou a verdade. Não, ele não falou a verdade, ele atacou as pessoas. Ele atacou as pessoas. Se você quer falar do homossexualismo na igreja, ao mesmo tempo fala do ladrão, ao mesmo tempo fala de um corrupto. Se você quer falar do homossexualismo na tua igreja, quer pregar sobre isso, pregue, mas fala também de um ladrão, do corrupto, do mentiroso. Porque às vezes você está atacando aqueles que já estão lá fora, não estão dentro da igreja, mas dentro da igreja tem o ladrão, dentro da igreja tem o corrupto, dentro da igreja tem o mentiroso, dentro da igreja tem o crente infiel, tem o irmão infiel. É isso que está errado. Como que a gente vai ganhar as almas dessas pessoas, meus amados? Me diz como que eu vou sair evangelizar e falar para essas pessoas? A primeira coisa que eles vão ver, eles vão me atacar, e com razão. E com razão, porque eles sabem, eles pensam, mas digamos assim, eles sabem que a gente vai vir com o ataque e dizer: para com isso, porque você vai para o inferno, para com isso, porque você é isso, porque você é aquilo, porque Deus abomina, mas Deus também abomina toda prática pecaminosa. Para começo de história, as pessoas vão perder a salvação, e os que estão morrendo perdendo a salvação, não é por causa do pecado, não é. É simplesmente porque rejeitaram o Senhor Jesus. É simplesmente porque rejeitaram a palavra de Deus. E simplesmente porque não aceitaram Jesus como o único Salvador exclusivo da sua vida. Pronto, e acabou. Porque todo aquele que aceita Jesus de fato e de verdade, quem vai trabalhar na vida dessas pessoas que aceitaram Jesus é o próprio Espírito Santo. Não é eu, não é você. O nosso papel é discipular, e o nosso papel é pastorear, e o nosso papel é ensinar. E vocês não estão fazendo isso. Vocês não estão pastoreando, vocês não estão discipulando, e vocês não estão ensinando. Porque quem vai convencer a pessoa de sair das tais práticas, quem vai convencer a pessoa de mudar o caráter é o Espírito Santo. E muitos de vocês estão fazendo o papel do Espírito Santo. E se vocês continuarem fazendo o papel do Espírito Santo, cedo ou tarde vocês vão blasfemar. E digo mais, quando está havendo muito ataque apenas de uma única pessoa, alguma coisa por detrás tem. Alguma coisa por detrás tem. Sinceramente, André Valadão, eu nunca vi tanto ataque. Eu nunca vi. Eu nunca vi tanto ataque contra essas pessoas. Se eles querem ser homossexuais e viver na prática, pronto, o problema é deles, não é nosso. Só faça o teu papel, prega o evangelho, pronto e acabou. Agora, não fique usando o tempo todo o evangelho só para atacar. Você está atacando, você não está pregando o verdadeiro evangelho. E você, pastor, que está apoiando a atitude dele, se conserta com Deus, reveja os teus conceitos aí. Você é um novato, você não sabe de nada. Então é melhor eu não saber de nada, porque pelo que eu estou vendo, eu só encontro burrice. E muitos de vocês estão desagradando a Deus. Porque tem gente LGBT nas nossas escolas. E daí se tem nas escolas? Tem na escola, tem nas fábricas, tem dentro de ônibus, tem no shopping, tem dentro da igreja. E daí? E daí? Quem somos nós de chegar e atacar esse tipo de pessoas?
A prática deles é pecaminosa? É. É abominável a Deus? É. É. Agora, eu não posso atacar eles por causa de suas práticas. Eu não posso atacar eles só porque são homossexuais, só porque são sapatão, só porque gosta de homem com homem, só porque deita mulher com mulher, deita homem com homem, ou porque faz um monte de orgias, ou faz um monte de besteira. Aí o problema é deles, meu amigo, não é nosso problema. Não é nosso problema. Se eles morrerem com essas práticas, obviamente eles vão perder a salvação, o inferno vai estar lá. Só que o mesmo homossexual, o mesmo sapatão que ir pro inferno, vai dar de frente com ladrão lá no inferno, vai dar de frente com corrupto lá no inferno, vai dar de frente com mentirosos lá no inferno, vai dar de frente com muitos falsos profetas lá no inferno, falsos pastores lá no inferno, com muitos pastores que enriqueceram nas costas do povo, vai lá, vai se encontrar coisa no inferno. Parece que falam só como se o inferno fosse só para eles. Agora, para vocês entenderem, o André Valadão, ele fez uma pregação e depois ele citou o arco-íris. Esses tempos, nós tivemos um problema aí, que eu falo nós, né? Porque envolve toda a igreja. Mas eu vi lá uma repercussão que um grupo do LGBT, eles processaram uma igreja só porque o pastor falou que o arco-íris é de Deus e quem criou foi Deus. E realmente, quem criou o arco-íris foi Deus. O arco-íris é de Deus. Pronto e acabou. Agora, aí ele citou em algum dos seus sermões sobre o arco-íris, falando da seguinte forma, dizendo, entre aspas, abrindo, mais ou menos assim ele estava dizendo em seu vídeo, que nós precisamos dar um restart. Dar um restart. E isso ele falando do LGBTQIA+, falando dessas pessoas que vivem nessa prática pecaminosa do homossexualismo. Então ele estava falando para esse público-alvo dele, que nós temos que dar um restart. Não seria mais fácil dar um restart de dentro da igreja? Porque é dentro da igreja que tem mentiroso. É dentro da igreja que tem crente falso. Não é mais fácil dar o restart primeiro dentro da igreja? O problema é o seguinte, quando eu prego o evangelho de Jesus, eu sempre falo em todas as minhas pregações aonde eu vou, sempre é de dentro para fora e não de fora para dentro. Se ele expor o que estava dentro, jogando para fora, então o problema já está dentro da igreja dele. O problema já está dentro da igreja dele. Ele, como líder, ele não está segurando o problema de dentro da igreja e agora ele está expondo para fora. Aí ele começa a atacar o LGBT. Esse povo do LGBT. Mas ele citou o arco-íris, aí ele disse que Deus fez o arco-íris, né? Na promessa de que Deus não mataria mais os homens. Já cometeu um erro gravíssimo no evangelho de Jesus. Já cometeu um erro gravíssimo na palavra. Aí ele diz, aí como ele falando, tá, o que nós vamos fazer com essa situação? Aí como ele fala, diz Deus, né, que eu não posso fazer mais nada, mas está nas tuas mãos para vocês fazerem. Eu deixei nas mãos de vocês para fazerem. Ou seja, já que eu fiz uma aliança no céu e eu não posso matar mais os homens, então está nas tuas mãos e agora é com vocês. Obviamente, eu como pastor, eu também entendi perfeitamente. Então não precisa ser um LGBT, não precisa ser qualquer pessoa que sentiu isso daí, porque eu senti isso daí. Eu senti. Eu senti que da falácia dele é como se Deus falasse, ó, eu fiz o arco-íris e eu não posso mais matar os homens. Então eu não posso voltar atrás com a minha palavra, mas está nas mãos de vocês. Então eu deixo com vocês. Então quer dizer, então ele incitou realmente a igreja partir para matar o LGBT. E é obviamente que ele vai ser caçado. Obviamente, provavelmente, se conforme for, ele pode ser extraditado de lá, onde ele está. Só tem uma coisa que é uma coisa que não existe, é proibir de pregar o evangelho. Isso não existe.
Não existe. Para proibir de pregar o evangelho só na base da ameaça, certo? Só na base da ameaça. Para proibir para pregar o evangelho de Jesus é realmente só na base da ameaça. Só isso. Só na base da ameaça. Mas mesmo assim, sendo ameaçado ou não, a gente vai continuar pregando o evangelho. Ah, se você pregar, você vai preso. Eu vou preso. Se você pregar, você vai morrer. Então eu vou morrer. Só se for desta forma. Aí o que acontece? Ele atacou o público-alvo. E o que eu fiz? Nos meus comentários, em alguns posts, mesmo aí no Instagram, pessoas defendendo a falácia do André Valadão, uns dizendo: ah, é perseguição religiosa. Não é perseguição religiosa. Ah, porque estão perseguindo o André Valadão porque ele está falando a verdade. Não, ele não está falando a verdade. Ele está usando a verdade para atacar. Certo? Está usando a verdade para atacar. Ah, porque começou a esquerda a perseguir. Não é a esquerda. Não é a esquerda. Porque só falo da esquerda. Quer dizer, tudo mente pequena. Agora, um grande erro do André Valadão foi esse do arco-íris. E o engraçado é que alguns pastores estão defendendo ele, mas não encontraram o erro gravíssimo que ele fez com a palavra. Por isso que eu falei no início. Às vezes a gente pode pregar o verdadeiro evangelho, mas entregando ele contaminado. Ou com uma contaminação. De certa forma, ele até pregou uma certa verdade, mas ele apresentou uma certa verdade contaminado. E agora eu vou revelar o que ele errou. Ele falou e disse, olha só, que Deus fez o arco-íris e que através desse arco-íris ele prometeu que não iria mais matar os homens. Pronto, cometeu um erro gravíssimo. A gente podia até considerar como heresia, mas não vamos considerar como heresias. Se ele cometeu esse erro gravíssimo, porque o coração é um coração enganoso que ele tem, e também ele é um homem carnal, e ele queria expor o que ele sente por dentro, e queria expor o que ele sente por dentro. Pois eu vou ler para vocês a verdade, e revelar através da verdade o que o André Valadão errou. A Bíblia diz assim, em Gênesis, do capítulo 9, para vocês entenderem. Gênesis, do capítulo 9. Eu vou ler o Gênesis do capítulo 9 com o versículo 9. Para ter uma ideia, só o título da Bíblia está como o pacto que Deus fez com Noé. Então a aliança foi feita como um pacto que Deus fez com Noé. Mas preste bem atenção no pacto. Então uma das coisas que agora eu caio, que eu pego no pé do André Valadão é porque ele errou. E você, pastor, que está defendendo ele, você também está errado. Você poderia até defender de um lado, mas agora, deixar passar batido isso daqui, pelo amor de Deus, reveja seus conceitos com Deus. Eu vou ler para vocês entenderem. Olha só. Então vamos lá, para vocês entenderem. De novo, o André Valadão falou que Deus criou o arco-íris, fazendo uma aliança com o homem, que ele não vai mais poder matar os homens. Isso na falácia dos sermões do André Valadão. Então vamos lá. Diz assim, Gênesis capítulo 9, do versículo 9. E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa semente de pó de vós, e com toda a alma vivente, que convosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. Então ali já estava Deus, conversando com Noé através de uma aliança, através desse pacto. Versículo 11. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída, olha só, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Aqui Deus não falou que não iria matar mais os homens. Aqui Deus está falando
que ele estabeleceu um concerto, que ele estabeleceu uma aliança que não destruiria mais o mundo com o dilúvio. Vamos mais pra frente lá. Ouviu, André Valadão? Leia a Bíblia, rapaz. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós e toda alma vivente que está convosco por gerações eternas. Versículo 13. O meu arco, na verdade, não poderia dizer arco-íris. Se fala, na verdade, como arco da aliança. Mas enfim, versículo 13. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda alma vivente e toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E o André Valadão errou feio, muito feio. Acabemos de ler aqui que Deus fez uma aliança com os homens, com todo ser vivente, que ele não destruiria a terra com dilúvio. E o André falou que ele não mataria mais os homens e que deixasse agora nas nossas mãos para resolver. Eu repudio em nome de Jesus todos os sermões e as falácias do André Valadão com o ataque a esse povo do LGBT. Eu repudio por causa da palavra, porque ele errou aqui. Ele errou. Deus em nenhum momento falou que não mataria mais os homens e depois deixasse nas nossas mãos para matar. Obviamente, depois ele fez um vídeo. Depois ele não fez um vídeo pedindo desculpa, ele fez um vídeo se retratando. Digamos, vocês não entenderam e não sei o que. É papo furado. E agora vocês, pastor, até o Nicolas, o político lá, defendendo ele, dizendo que está sendo perseguido por falar a verdade. Desde quando que você é perseguido por falar a verdade, sabendo que na verdade ele falou errado na Bíblia? Ele fez errado, ele falou errado na Bíblia, ele misturou as coisas. O que André Valadão falou ali, ele falou da seguinte forma, ele falou passando aquilo que ele sente. Ele está falando daquilo que ele sente. Ele não estava pregando o evangelho de Jesus. Meus amados, você que está me assistindo, o verdadeiro pastor, o verdadeiro pregador, ele pode estar machucado, ele pode estar doente, ele pode estar com sérios problemas da tua vida, mas quando ele sobe no altar e abre a Bíblia para pregar, ele tem que esquecer os seus problemas. Ele tem que se esvaziar. E ele tem que ser usado pelo Espírito Santo para o Espírito Santo entregar o recado através da tua boca. E você jamais pode falar daquilo que você pensa. E o que o André Valadão e muitos pastores estão fazendo, eles não estão mais pregando o verdadeiro evangelho. Eles estão pregando aquilo que eles pensam, que eles acham, que eles falam que é. Aí depois ele chega e fala, não é bem assim as coisas, nós amamos vocês. É fácil amar, dizer amar com a boca, é fácil. Mas se amasse tanto, não ficaria atacando essas pessoas. Eu não estou aqui na defesa deles. Eu não estou aqui na defesa deles. Eu não estou. Mas também não vou defender o André Valadão, não, e nenhum dos pastores, não. Porque isso que é um grande problema. Quando os outros fazem burrada e atacam a igreja, se eu fico quieto, eu vou falar, você tem que se manifestar, porque está atacando a igreja, estão fazendo isso, fazendo aquilo.
Agora, quando alguém faz burrada no meio do pastoral, aí tem que ficar quieto. Como já teve pastores de nomes, apoiado por outros pastores de nomes, aí ele fez uma burrada, deu profecias erradas, pronto, ninguém falou nada, ainda foram defender o cara. Agora, por que muitos me atacam quando eu tenho um pensamento diferente do que a deles? Porque eu sou um pastor, assim, eu não tenho status, eu não tenho nada. Eu não sou levado para as nações para pregar, mas eu oro a Deus, eu tenho orado a Deus, que Ele me leve para as nações para me pregar. E sabe o que eu pedi? Eu pedi um público-alvo para me pregar. Eu pedi para consertar essa borrada do que o André Valadão e muitos pastores estão fazendo. Eu quero pregar para o homossexual, eu quero pregar para essa turma do LGBT, eu quero pregar para o satanista, eu quero pregar para o macumbeiro, eu quero pregar para os espíritas, eu quero pregar para toda essa pessoa, para toda essa turma toda. É para eles que eu quero pregar. Porque pregar é você abrir a Bíblia, pregar o que o Espírito Santo entregar. Agora, não você falar do teu jeito. Agora, o André Valadão errou, certo? Agora eu vou provar uma coisa aqui. Nós vimos que Deus fez uma aliança com o homem, que ele não destruiria a terra com dilúvio, certo? E o André Valadão falou que ele não mataria o homem, certo? Só que a terra vai ser destruída sim, mas não com dilúvio. Então quando você vê, quando chover na terra e depois você vê um arco-íris, aquele arco-íris está mostrando o concerto, dizendo, ó, vai inundar, pode inundar a tua cidade, pode a barragem estourar e inundar a cidade inteira, mas isso daí não é o dilúvio da minha destruição. Aí sim, porque eu estabeleci, né, uma aliança que eu não vou destruir mais a terra com dilúvio, com água, mas com fogo. A terra vai ser destruída com fogo, não vai ser destruída mais com água. Às vezes a gente vê cidades sendo inundadas, a gente vê barragens, as comportas das barragens abertas inundando cidade, a gente vê essas coisas acontecendo, mas não que seria algo de Deus. Não, não é. Porque Deus já estabeleceu essa aliança. Mas eu vou provar para você aqui em 2 Pedro, eu marquei aqui, em 2 Pedro, do capítulo 3, olha só, diz assim, ó, do versículo 7. Não, olha só. Olha para você entender como que o André Valadão errou. Eu vou ler o versículo 4 em diante. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 4, eu vou ler em diante. Diz assim, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os seus pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aqui está falando, anos e anos estou ouvindo que Jesus irá voltar. Aí versículo 5, eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Pelas coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio. Então aqui já está lembrando que o mundo pereceu pela primeira vez com o dilúvio, que foi o que nós limos agora em Gênesis. Versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existe pelas mesma palavra, se reservam como tesouro, olha só, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então a terra vai ser destruída com fogo e não mais com água. Então, quando eu encontrei esse erro da falácia do André Valadão, então ficou concretizado que ele realmente atacou, sim, o LGBTQIA+, com o seu próprio pensamento.
De repente isso pode ser que eu esteja até eu condenando ele. Mas irmãos, não podemos aceitar esse tipo de erro, não. Não podemos. Nós não podemos aceitar esse tipo de erro. Ele atacou a LGBT, ele falou da LGBT usando a palavra e deturpou, inverteu muitas coisas aqui. A palavra de Deus é uma palavra de vida e de transformação de caráter. Uma é você pregar o verdadeiro evangelho e ser perseguido. Outro é você usar a verdade para atacar e chamar uma perseguição para você. Parece que desde o início, parece que ele é o único homem do planeta Terra, o único ser vivente do planeta Terra perseguido. Parece que ele é o único que prega o verdadeiro evangelho e é perseguido. Ele não pregou, aquilo ali não é pregação. Se você, pastor, dizer que aquilo ali é pregação diante do Espírito Santo, eu paro de pregar o evangelho. Eu paro de pregar o evangelho, porque senão, eu continuando pregando o verdadeiro evangelho, significa que eu vou debater muito com vocês que são muito religiosos demais. Muito religiosos demais. Aí ele pregou errado, ele falou errado, ele atacou essas pessoas. Como que eu vou ganhar essas almas agora? Como que eu vou pregar pro homossexual? Como? Como que eu vou chegar e falar com essas pessoas? Como que eu vou chegar lá e sabe, ganhar essas almas? Como que eu vou fazer isso? A gente não pode atacar o homossexual. A gente tem que falar sobre o homossexualismo na igreja. Como que você vai falar? Não é você que fala. Agora eu vou falar para vocês como que se prega o verdadeiro evangelho. Como? Como que se prega? O verdadeiro evangelho se prega da seguinte forma. Você que é pastor aí de Araucária, certo? De Araucária e região metropolitana de Curitiba. Campo Largo, Curitiba, Ferraria, Araucária, enfim, qualquer lugar. Se você me chama para pregar o evangelho de Jesus, você vai e me faz um convite. Pastor, você pode vir pregar tal dia? Aí sim, vou pregar assim tal dia. Beleza, então tá agendado. Vamos pregar? Vamos. Só que eu não vou perguntar para você que tipo de pregação você quer e quais são o tipo de pessoas que tem ali, se são ricos, se são pobres, se são mais ou menos e tal. Eu não vou perguntar. Simplesmente eu vou dobrar os joelhos, vou orar a Deus e Deus vai me dar a mensagem para me entregar para a pessoa, para o povo da igreja. Quando eu chegar na igreja, eu já vou com a mensagem pronta para pregar, sem saber quem é o público daquela igreja, sem saber quem são as pessoas daquela igreja. Se eu for levar uma mensagem que fala totalmente do pecado, com certeza vai incluir o homossexualismo, a mentira, a soberba, a corrupção. Com certeza vai ser colocado um monte de coisas ali, com certeza. Eu posso falar do homossexualismo em alguns minutos e de repente na igreja não tem nenhum homossexual. Mas como eu posso falar de homossexualismo e tiver um homossexual, mas ele não vai ser atacado? Porque ele vai entender que, além de ter falado daquelas coisas, inclui isso daqui na Bíblia, porque é só abrir o livro de Gálatas e falar que são as obras da carne, é só ir lá no Apocalipse que também vai falar. Em toda a Bíblia vai falar sobre esse assunto. Isso que é pregar o verdadeiro evangelho. Isso que é pregar. Eu tinha uma igreja, pessoal. Eu tinha. Até esses tempos atrás, já faz uns 2 meses que eu estou sem igreja. Eu sou pastor que não tem igreja, porque fui arrancado, me tiraram fora.
Tanto é que me tirou fora, até fechou a igreja. Mas em momento algum, quando eu ia pregar o evangelho, em momento algum eu levantava e dizia: hoje eu vou falar sobre isso. Hoje eu vou falar sobre ladrão. Hoje eu vou falar sobre o homossexual. Hoje eu vou falar para mim atacar aquele obreiro lá que está desobediente. Porque eu sei que ele vai estar no meu culto, eu vou aproveitar o sermão e vou atacar ele no sermão. Não. Quem dá a mensagem é o Espírito Santo. Porque você não sabe para quem você vai pregar. Esse sim é o verdadeiro evangelho. Isso sim é o verdadeiro evangelho. E ele, o André Valadão e alguns pastores aí, eles já vão com a mensagem já do pensamento dele. Hoje aconteceu alguma coisa naquela semana com o pastor. O que ele vai fazer? Ele vai usar aquilo ali para pregar. Aí ele sabe que dentro da igreja tem um irmãozinho, uma irmãzinha que estão no adultério, um casal que está no adultério, um casal que está na prostituição. Aí ele sabe que a outra irmãzinha ela é fofoqueira, só gosta de fazer fofoca, né? Aí o que ele vai aproveitar? Eu vou aproveitar essa situação deles e vou preparar um sermão para me dar na cabeça deles. Não é o evangelho. Você não sabe o que você vai pregar. A verdade é essa, você não sabe o que você vai pregar. Você só vai saber o que você pregar quando você preparar o sermão dado pelo Espírito Santo. E muitas das vezes acontece de você ir com o sermão prontinho, com a pregação prontinha para você pregar, para faltar apenas 10, 15 minutos antes de começar o culto, o Espírito Santo na hora chegar e falar: não prega mais isso. Eu quero que você fale sobre isso. Por quê? Porque às vezes uma pessoa, pela primeira vez, vindo de dentro de uma igreja onde você vai pregar, pode mudar toda a pregação, porque o Espírito Santo quer alcançar daí aquela pessoa, e não aqueles que são ouvintes há muito tempo e não praticam. Isso eu falo porque já aconteceu comigo. De eu ir com uma mensagem pronta, o Espírito Santo na hora chegar e me impedir de eu pregar aquilo ali, e mandou eu fazer outra coisa. Me deu um suador, irmão. Me deu um suador. Aí ele me deu apenas um versículo, e daquele um versículo ele foi lembrando de outro. Mas por quê? Porque naquele mesmo dia que mudou o sermão, teve pessoas novas na igreja. E que provavelmente aquele sermão que estava pronto não era para essas pessoas ouvir, era já para quem estava na igreja. Só que naquela hora da mudança era para alcançar estas pessoas, e essas pessoas foram alcançadas. Isso é o verdadeiro sermão. Então quer dizer, então você, pastor, se você souber, se você tiver com o sermão pronto para pregar, e de repente você sobe e acha um homossexual lá no cantinho, pela primeira vez, depressivo, querendo se matar, sendo injuriado, sendo perseguido só pela forma que ele age, então você vai mudar o sermão só para falar do homossexual, para atacar ele ao invés de ajudar? É só chegar lá pro pessoal, pro povo do LGBT, é só chegar e dizer assim para eles: quem aceita o Senhor Jesus como o único Salvador exclusivo da sua vida? É só falar para eles, pronto. E muitos deles vão levantar a mão: eu aceito, eu aceito. Então vamos pro batismo nas águas. Aí você vai pregar sobre o batismo nas águas, porque o batismo nas águas é para a remissão dos pecados, é para matar a velha criatura que você é, para se tornar uma nova criatura diante de Deus, para depois se tornar filho de Deus. É aí que vai haver a mudança de caráter, a transformação. Só que vocês, pastores de André Valadão, atacaram essas pessoas de bobeira. Vocês procuraram uma perseguição que não existe. O deputado Nicolas, o pastor Marcos Feliciano e os demais pastores estão aí cheios de falácias e falácias e falácias, inventando uma coisa que não existe. Inventando uma coisa que não existe. Agora há pouco eu ouvi uma notícia de uma igreja aqui em Curitiba, aqui mesmo, em Curitiba. Ela fechou. A igreja fechou. A prefeitura de Curitiba embargou essa igreja.
Não vou falar qual é o nome da igreja, também não vou falar em que local, mas ela fechou. Para muitos, pronto. Ah, o prefeito é o anticristo. Ah, é perseguição religiosa. Mas quando você vai ler detalhadamente por que fecharam essa igreja, porque foi encontrado irregularidades. Não tinha alvará e também estava atrapalhando a vizinhança. Porque toda igreja tem que ter um acústico para você pregar. Tem que ter um acústico para que o som não pode sair. Mas se eles conseguirem, se eles ajeitar o alvará e arrumar a parte que eles explicou lá na notícia, fazer o acústico e tudo, eles têm até o prazo, até em dezembro para fazer isso. Pronto! Aí a igreja reabre e vamos pregar o evangelho, e vamos louvar e agradar a Deus. Então o problema é o seguinte, quando encontra irregularidade na igreja, aí os homens caem em cima, aí pronto, é perseguição religiosa. Não, não é perseguição religiosa. A perseguição religiosa, ela acontece quando não acha nada contra você, não acha nada, nenhuma irregularidade contra a igreja, mas mesmo assim insiste. Isso é perseguição religiosa. Agora, se encontrar irregularidade na tua igreja, se encontrar alguma coisa que me acusa e está mostrando realmente, então não é perseguição religiosa, é realmente a verdade. É verdade. O André Valadão, ele vai passar pelos seus sérios problemas, não é porque ele pregou o verdadeiro evangelho, não, ele usou a verdade para atacar, ele não usou o verdadeiro evangelho para amar, para trazer, para puxar para o lado. Ele não fez isso. Agora, tem que cuidar o que está de dentro da tua igreja, André Valadão, porque se você está botando isso para fora, é porque antes de você botar para fora, o problema está dentro da igreja. Observa quem são os teus obreiros. Observa quem são aqueles crentes realmente se são fiéis. Prega para eles. Porque tem muita gente dentro da igreja que vai perder a salvação. Tem muito fofoqueiro de dentro da igreja. Tem muita gente que ataca o irmão ao outro de dentro da igreja. Eu falo isso porque eu passei por isso. Antes de sair da onde eu estava, me acusaram de roubo. Gente de dentro da igreja que fazia parte da obra. Reclamava das minhas pregações, porque as minhas pregações é muito pesada. Porque eu falo de cruz, de salvação, de entrega, de redenção. É disso que eu prego. É dessa forma que o Espírito Santo me dá para pregar. E além de pregar, eu ensino. Eu faço discipulado. É fácil a gente chegar e amar aqueles que estão lá fora. O difícil é amar aquele que está dentro de você no mesmo convívio de dentro da igreja. Aonde a irmãzinha fofoca da outra irmãzinha. Aonde tem uma panelinha gospel numa igreja contra outra panelinha gospel do canto da igreja. Esse que é o difícil. Você, André Valadão, foi infeliz, muito infeliz no teu sermão. Você errou com relação ao arco-íris para atacar a turma do LGBT. Repito, não estou defendendo o LGBT, não estou defendendo a prática pecaminosa dos homossexuais e também não vou defender o André Valadão e nenhum dos pastores que apoiaram ele, também não vou na defesa deles. Eu vou no que está aqui. Na Bíblia. É aqui que está. Eu vou, o que está aqui, tá na Bíblia, é aqui que eu vou. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. É aqui que eu vou. Eu vou pelo Evangelho de Jesus. Porque de dentro da igreja tem problemas. Antes de você atacar, apontar o dedo para quem está lá fora, vivendo a prática pecaminosa lá fora, observa primeiro quem está dentro da tua igreja. Eu não iria na tua igreja para me sentar. Eu vou lá na igreja, eu vou, por exemplo, para vocês entenderem, pessoal, eu quero que vocês entendam. Aí eu vou na igreja hoje, por exemplo, hoje vou na igreja,
A minha intenção é sair da minha casa para me alimentar da palavra de Jesus e adorar a Ele, porque a igreja, a comunidade, a igreja, ela é criada para você ir adorar a Deus, é você ir no templo para adorar a Deus. Adorar a Ele, cantar louvor, ter aquelas horinhas junto com os irmãos em adoração e ouvir uma palavra para te fortalecer, para te reanimar, para você ser alimentado, porque você é ovelha. E você sendo ovelha, o pastor tem que dar o alimento. Aí você chega numa igreja dessa, você senta, aí de repente o cidadão sobe e começa a errar na Bíblia para atacar quem está lá fora. Para atacar quem está lá fora. Eu vou ficar 2 horas, 3 horas ouvindo ele atacando as pessoas lá fora. Aí eu pergunto, que benefício eu vou ter? Que crescimento eu vou ter? Nenhum. Nenhum crescimento. Agora, se eu vou lá e eu vou ouvir uma pregação, e naquela pregação, puxa vida, nossa, o pastor falou tal coisa ali, nossa, mexeu comigo, então é comigo. Então eu vou aproveitar este momento, vou me consertar com Deus. Mas não é isso que está acontecendo em a maioria das igrejas. Não é isso. Porque estão atacando as pessoas lá fora. Pessoal, você tem que entender, pastores. Deixa eles lá fora. Seja o sal da terra e vai lá e tira eles da mão de Satanás. Mas não ataca eles. Eu mesmo já fui atacado várias vezes. Eu mesmo já fui atacado por crentes. Só para me encerrar. Teve uma época que eu estava numa igreja tal aí. Depois que eu saí do satanismo. Aí me converti a Jesus. Fiquei lá 7 anos de obreiro. Numa suposta igreja. Aí por eu não querer participar de uma tal campanha mais. Porque vivia participando e nada. Um dia que eu resolvi não participar. Fui sincero com o pastor o que ele fez? Me tirou da obra. Me tirou da obra. De raiva eu saí da igreja e saí da presença de Deus e voltei para o mundo. Sabe o que os crentes fez comigo? Viraram as costas para mim. Passava por mim e fingia que não me via. Então quer dizer, quando eu era obreiro, naquela época, eu era homem de Deus, eu era amigão, eu era irmão. Mas depois que eu saí fora da instituição, pronto, viraram as costas para mim. E agora, recentemente aconteceu. Recentemente também aconteceu. Enquanto eu estava dentro, eu era pastor. Nossa, você pregar bem, você é o cara. Eu era. Mas depois, viraram as costas para mim, não mandaram mais mensagem para mim, nem bom dia, boa tarde, boa noite, como mandavam todo dia. Teve gente que desfez amizade comigo no Facebook. Mas enquanto eu estava junto, eu tinha amizade. Mas depois, pronto. Finge que não me conhece. Me bloquearam. Como se eu tivesse errado em alguma coisa. Como se eles fossem os mais santos. Sabe por que Jesus Cristo ainda não voltou? Foi que eu falei aqui esse dia, segunda-feira, aqui na nossa célula. Sabe por que Jesus Cristo ainda não voltou? Porque Jesus deu uma ordem para todos os pastores fazerem tais coisas e eles ainda não estão fazendo. Não estão fazendo. Por isso que Jesus ainda não voltou. Agora, com esse ataque ao LGBT, como que a gente vai tirar essas pessoas agora? Como? Como que o Espírito Santo agora vai convencer? Se eu fosse um homossexual e eu ouvisse a voz do Espírito Santo, a primeira coisa que eu ia dizer para o Espírito Santo é dizer, pois é, Senhor. Mas eu fui atacado por ele me xingou, ele me maltratou, ele me atacou com as tuas verdades. A verdade me machucou, sim, a verdade machuca nós. Mas como? Para amanhã ou depois, a hora que me converter, para daqui 2, 3 anos me atacarem de novo, porque é isso que tem acontecido em muitas igrejas. De pessoas saírem do mundo, virem para dentro da igreja. Depois de 2, 3 anos são machucados de dentro da igreja pelos líderes. Quando você sai para evangelizar, de 10 pessoas que a gente evangeliza, 8 eram obreiros ou pastores. E nenhum deles mais querem voltar para dentro das igrejas. Por quê? Porque foram machucados. Eu fui machucado 2 vezes. A primeira, eu desviei da presença de Deus, não queria saber mais. Mas quem tem o chamado não adianta se esconder.
A segunda também me machucou. Mas eu não saí da presença de Deus. Eu estou firme agora. Só que tem uma coisa. Deus me colocou na brecha. Desde o dia que eu saí de lá, Ele me colocou em outro patamar. E hoje eu estou vendo muita coisa a mais do que eu estava dentro da igreja. Hoje eu vejo muita coisa acontecendo e falo, meu Deus, o que é isso? Isso está errado. Volta Jesus de uma vez. Eu chego a pedir a morte para Deus. Senhor, me leva, porque senão nós vamos confrontar com eles. A pior coisa é pastor confrontar com o pastor. Principalmente com esses que têm estudo teológico, tem seu 20, 30, 40 anos de ministério e a gente vê que estão fazendo borrada. Por isso, pastores, um alerta para você. Cuide de dentro da tua igreja. Deixa que lá fora quem cuida é o Espírito Santo. Mas cuide do que está de dentro da igreja. Cuide. Porque lá fora um homossexual ele vai querer entrar na tua igreja para ouvir uma palavra. Lá fora o homossexual vai querer entrar na tua igreja para ver como que ele vai ser recebido. Lá fora ele vai ver que a vida dele está ruim, ele vai querer entrar dentro da igreja para aceitar Jesus. Agora, se ele souber que a tua igreja tem atacado demais eles não vão entrar. Cuide o que está de dentro da tua igreja. Grave isso. Pastores, cuide o que está de dentro da tua igreja. Porque muitos que estão de dentro da igreja, hoje, estão saindo do armário. Tá? De dentro da igreja, estão saindo do armário. Enquanto você ataca o homossexual, a lésbica que está lá fora, no mundão deles, porque o mundo é deles. Eles podem fazer o que bem entender porque é do mundo deles. Quando você estava no mundo, você fumava, você bebia, você cheirava, se prostituía, você também cometeu orgia, no mínimo você também até fez sexo com homossexual. Mas isso era o teu mundo. Hoje você está com Cristo. Então cuide do que está de dentro da tua igreja. Cuide. Seja o sal da terra e vamos parar de atacar essas pessoas. Eu quero encerrar, lembrando você que entrou agora, o vídeo vai estar salvo aí. Compartilhe com todos esse vídeo aí, tá? Eu quero encerrar, eu gostaria de pedir 1000 desculpas e perdão em nome do Evangelho de Jesus para todas as pessoas do LGBTQIA+. Eu tenho amigos que são gays, eu tenho amigas que são lésbicas, e assim como tem do lado de vocês, também tem do nosso lado. Existe aqueles que são gays, são lésbicas, né? Mas querem viver uma vida reta e digna. Por mais que estão nessa prática pecaminosa que é abominável a Deus, mas ainda assim, vocês são pessoas que se comportam. Eu conheço pessoas assim. São pessoas que se comportam. E eu sento na mesa com eles. E eles também sentam na mesa comigo. Certo? A conversa é riquíssima. Mas sempre tem alguns do lado de vocês que estragam, que extrapolam, que já quer xingar, quer atacar a igreja, quer fazer um monte de coisa. A mesma coisa do nosso lado. Existe aqueles pastores que pregam o evangelho, que ama de verdade, que sabe que as coisas não é bem assim, que a visão é totalmente diferente, como tem aqueles do nosso meio que já quer extrapolar, já quer ferrar, já quer estragar com tudo. Então a gente podemos dizer que estamos empatados, né? Empatados. Mas enfim, em nome do Evangelho de Jesus Cristo, eu, pastor Gerdau, daqui da cidade de Araucária, eu quero pedir perdão para vocês, pela falácia do André Valadão e pelas falácias de alguns outros pastores. Eu quero pedir perdão. Não é o evangelho que eu prego, não é o evangelho que eu conheço, da forma que eles estão fazendo, não é o evangelho, certo? Não é o evangelho. Eu prego a verdade, eu tenho que mostrar a verdade, mas quando eu vou pregar a verdade, olha, eu posso até ir numa igreja gay pregar.
Eu posso até ir numa igreja gay pregar. Se eu for numa igreja, alguém chegar e dizer, ó, pastor, mas lá tá cheio de gays, tá cheio de lésbica, tá cheio de homossexuais. Eu não vou levar a mensagem sobre o homossexualismo. Eu vou levar aquilo que Deus quer que eu leve. É isso que eu vou levar. Porque eu também sou pecador, eu também tenho falhas, eu também tenho defeitos. Ninguém é santo, irmão. Ninguém é santo. E da forma que eles estão agindo, é como se eles nunca pecassem. Só que, pelo conhecimento que eu tenho da época do satanismo, da época da bruxaria, tem muitos pastores com seus 20, 30, 40 anos de ministério, ainda não rompeu com as trevas lá atrás. Tem coisas que eles fizeram que nem a mãe deles soube, que nem o pai deles souberam, e deixou essa porta aberta. Por isso que muitas das vezes eles agem na emoção e agem totalmente na carne. Então eu, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Evangelho de Jesus, eu peço perdão para todos o pessoal do LGBT, pessoas que são retas, dignas mesmo, pessoas que vivem essa prática, mas vivem na sua, né, agem normalmente. Não estou falando daqueles que extrapolam, mas eu peço perdão para vocês, tá? E quero dizer que Deus abençoe vocês todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, meus amigos, eu agradeço vocês. Compartilhe esse vídeo, você que entrou agora, se você puder, entra de novo, assista. Que a gente falou desde o início sobre o arco-íris, de que o André Valadão errou. E se puder, compartilhe esse vídeo com o André Valadão, manda lá pro Marcos Feliciano, manda pro Nicolas, para aquele Nicolas lá, mande para todo mundo, para mostrar para eles que o verdadeiro evangelho é isso que eu falei, e não isso que eu estou falando. E repito, tem que pregar o verdadeiro evangelho. Agora, usar a verdade para atacar, aí é fora de cogitação, e isso entristeceu o coração do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém.